Oi, meus irmãos, a paz. Eu gostaria de meditar acerca da importância do cristão ter uma vida de constante crescimento e amadurecimento, sob pena de ele ser reprovado e não herdar o reino de Deus. Tema de extrema importância. O texto base se encontra em 2 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 3. Eu vou ler na versão NVI. Diz assim: Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Aqui diz que o Senhor nos deu o seu divino poder. Sabemos que foi a ação do Espírito Santo que nos conduziu e nos levou à fé. Ele é que nos convenceu. E a partir do momento quando nós confessamos a Cristo, ele passa a fazer morada em nós. A Bíblia compara o Espírito Santo à semente divina que nos foi dada. Essa figura de uma semente é para entendermos que ela precisa ser cuidada. Nós devemos cuidar para não apagar o Espírito que nos foi dado e fazer com que essa semente se torne uma árvore que gere frutos. Então ele nos deu o seu divino poder. Verso 4. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas para que, por elas, vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Então, dessa maneira, mediante o seu divino poder que nos foi dado, o Senhor quer que nós sejamos participantes da natureza divina. Essa natureza começa desde já, desde a nossa vida hoje, exercendo o caráter de Cristo, gerando frutos que apontem para o Senhor. Mas nós sabemos que isso vai se cumprir de forma plena, a natureza divina, quando a igreja de Cristo for glorificada, né? De ter o seu revestimento no corpo restaurado, né? Então, para isso o Espírito Santo nos é dado como penhor, como garantia dessas maravilhosas promessas. Amém? A parte mais interessante vem agora. Por isso mesmo, verso 5, tá? Por isso mesmo, empenhem-se, olha só o verbo, empenhem-se, para acrescentar à sua fé a virtude, e à virtude o conhecimento, e ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade, e a piedade acrescentem a fraternidade, e a fraternidade o amor. Então vemos que a vida cristã tem que ser uma vida dinâmica, não estagnada no novo nascimento, não, mas a partir do novo nascimento ter uma caminhada de amadurecimento. Vamos equiparar aquele que nasce de novo a um bebê espiritual, mas o Senhor não quer que esse recém-nascido seja eternamente um bebê. Ele quer que nós caminhemos até chegarmos, como diz a palavra, à estatura de Cristo. Ele quer que nós venhamos desenvolver a estatura de Cristo. Então, se nós formos bebês eternamente, durante a nossa vida cristã inteira, seremos reprovados. E é isso que vai dizer o verso seguinte, verso 8, diz assim: porque se estas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Ou seja, está dizendo que nós só não seremos inoperantes e só não seremos infrutíferos se, é uma condicional, se essas virtudes existirem e também estiverem crescendo. Ou seja, se isso não acontecer, seremos o quê? Árvore infrutífera. E o que Jesus diz nos evangelhos? Ele diz que nós somos como o ramo, nós gentios, né? O ramo que foi enxertado a oliveira. É Cristo, né? Mas claro que é também Israel, né? Porque nós somos enxertados as promessas dadas a Abraão e somos filhos de Abraão. Mas esse caule é Cristo também. Mas se o ramo não der fruto,
esse mesmo ramo que um dia foi enxertado, ele pode ser cortado. Esse enxerto acontece apenas como mediante a fé em Cristo, concorda? Ou seja, a pessoa nasceu de novo, ela creu em Cristo, recebeu a fé e por causa da fé ela foi enxertada. Mas se não der fruto, ela vai ser cortada. Isso é o que eu diria que é apagar o espírito, não cuidar da semente de vida. Verso 9. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus pecados. Ou seja, aquele que não tem essas virtudes, ele está cego, só vê o que está perto. Por quê? Porque ele esquece das promessas do reino vindouro. Ele só está enxergando as coisas materiais, o prazer momentâneo do pecado, e se esquece das promessas maravilhosas que ele tem. E se esquece também da purificação dos seus antigos pecados. Porque se ele realmente se lembrasse, não lembrar apenas intelectual, mas lembrasse com a alma, ele seria eternamente grato ao Senhor pelo preço que Jesus Cristo ele pagou. E essa gratidão resultaria em fruto, em virtudes, como a consequência de ter entregue a sua vida como oferta ao Senhor. Jesus Cristo deu a sua vida, mas isso não é de graça, porque é uma vida por outra vida. Qual é a outra vida? A sua, a nossa. Ele tem a nossa vida? Ele precisa ter a nossa vida, as nossas escolhas. Ele precisa ser o nosso dono. E nós, como cristãos, nós precisamos carregar a nossa cruz. Cruz fala de uma caminhada que não é fácil. É difícil negar a si mesmo, se santificar, mas é importante. Eu costumo dizer que no início, quando uma pessoa é nova convertida, de repente ela tem certas dificuldades em abandonar alguns pecados. Mas a partir do instante que ela começa a se desenvolver, a crescer, a lutar a cada dia, ela acaba impregnando nela a nova natureza e acaba sendo uma coisa natural. Depois, aquele pecado já não é uma coisa tão difícil assim, porque ela já aprendeu a dominar, ela já adquiriu musculatura nas pernas, né? Musculaturas espirituais. É como aquela criança, né? Que quando ela começa a aprender a andar, às vezes ela cai e volta. Mas a partir do momento que ela se levanta várias vezes, ela acaba exercendo um treinamento e ela acaba não caindo mais. E é isso que o Senhor quer para nós. Ele não quer que a gente continue durante anos como cristãos caindo nos mesmos pecados do nosso velho homem. Não, porque senão algo está errado. Nós não estamos vivendo a fase que o Senhor quer que a gente viva, de crescimento e amadurecimento. Não é tempo de a gente ficar como criança, bebê espiritual, cai e volta, cai e volta. Não é assim. Devemos chegar a um estágio de maturidade cristã. Perfeição não é nunca pecar, mas é atingir o estágio de maturidade. O homem chegou à perfeição. Ele é perfeito, ele é maduro nesse sentido, amém? E é isso que o Senhor quer. Verso 10. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês. Ou seja, empenhem-se para consolidar, em outras versões, para confirmar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Sabemos que antes não foi nós que escolhemos o Senhor, mas foi Ele que nos escolheu e veio atrás de nós que andávamos cegos e abriu os nossos olhos para que crescêssemos nele, para uma vocação, para um chamado. Mas aqui diz que cabe a nós confirmar a vocação, confirmar a eleição. Por quê? Porque o Senhor fez a parte dele, mas cabe a nós fazermos a nossa parte para sermos aprovados, para sermos glorificados e entrarmos no reino e herdarmos a nossa vocação. Amém? Que nós venhamos ser árvore frutífera e possamos acrescentar essas virtudes à nossa vida,
que essas virtudes existam e não somente existam, mas também estejam a cada dia crescendo, como nós lemos, para que não venhamos ser inoperantes e improdutivos, mas sermos aprovados, dignos da glorificação do nosso corpo e de herdarmos o reino do Senhor Jesus com Ele. Amém? Deus abençoe a sua vida. Fique na paz.